Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós temos convivido nos últimos tempos com aflições sem conta. Nós percebemos que o mundo transita por uma gama superlativa de aflições, de dores, de inquietações, de perplexidades. E a nossa reflexão da noite, ela tem o objetivo de nos remeter para o fórum adequado a solvermos estas questões, que é o nosso interior. Devido à nossa civilização e os elementos e os valores que aos poucos nós fomos construindo, nós vamos percebendo que somos seres devotados ou votados a olharmos em torno e procurarmos estabelecer responsabilidades em tudo o quanto é exterior, tributando a estes eventos, a estas circunstâncias, a estas situações, a responsabilidade pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. E a nossa aceitação de que este entorno, de que este exterior dita a nossa situação de aflição, de ansiedade, de infelicidade, acaba verdadeiramente nos conduzindo muitas vezes àquilo que nós podemos categorizar como beco sem saída. Porque se nós raras vezes temos oportunidade de gerenciar o exterior, e se lá está a causa das nossas desditas, o que fazer? Sempre me chamou a atenção uma obra que estudei, dentre muitas que abordam o tema liderança, é o Monge Executivo. Tanto os ensinamentos que ali estavam, como a situação daquele personagem, que depois de ser um CEO de grandes indústrias, empresas, organizações internacionais, refugia-se no mosteiro para tratar aspectos que ajudem a vivência nas empresas, nas organizações públicas, a partir das lições de lideranças trazidas por Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, uma das 5, nós vamos encontrar essa questão 919. Essa questão foi formulada no século XIX por Allan Kardec aos espíritos, indagando a eles qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos responderam de uma forma sintética, como só acontecer às grandes almas com sabedoria e ao mesmo tempo profunda. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E depois, o codificador, fazendo uma abordagem, uma explicação, uma nota a essa questão, ele diz como fazer isso. Ele apresenta uma metodologia, diz que no final de cada dia, ao fazermos as nossas preces, os nossos recolhimentos, nós devemos nos fazer algumas indagações. Se naquele dia nós fizemos tudo o que podíamos para melhorarmos, se não tínhamos ofendido ninguém, se ninguém teria do que se queixar, uma série de métodos, de questões, mas ainda sintéticas.
O que poucos de nós sabemos é que Allan Kardec ele tinha a sua própria metodologia mais extensa de fazer isso. E nós fomos tomar conhecimento dessa metodologia de uma forma muito peculiar. Quando assumimos a presidência da FERGS, nos idos de 2010, nós encontramos algo muito precioso guardado na nossa federativa. Era um manuscrito feito por Ângelo Agarró Torreiro. Ângelo Agarró foi um dos primeiros presidentes da nossa federativa. Foi, inclusive, segundo se sabe, a pessoa que fez no estado do Rio Grande do Sul um movimento intenso para que a nossa federativa, em 1921, ela vai completar 95 anos, fosse fundada. Auxiliou na redação do nosso primeiro estatuto, enfim. E Ângelo Agarró, ele é chamado missionário dos dois mundos, porque ele nasceu na Espanha, era amigo pessoal de Dona Amália Domingos Soler, depois veio para o Novo Mundo, fundou centros espíritas na Argentina, no Uruguai, e quando chegou ao Brasil, lá pelos idos de 1918, por aí, fundou o Grupo Paz, depois o Grupo Amor, que se fundiram e formam a sociedade hoje conhecida como Paz e Amor, ali no centro. E Ângelo Agarró conheceu pessoas que guardavam um pequeno folheto. Este folheto era nada mais, nada menos do que uma publicação raríssima feita por Allan Kardec. Vamos dizer assim, ó, como diz bem gauchescamente, destrinchando a questão 919 do Livro dos Espíritos. Uma senhora espanhola com um nome francês chamado Esperança. Ela era amiga pessoal de Allan Kardec e guardava esse folheto que, segundo ela, ele usava dentro do seu livro de preces. Só existe uma publicação, melhor duas, desse folheto. Uma é na revista francesa chamada Progresso do Espiritismo, que um companheiro nosso, tomando conhecimento disso, o ano passado adquiriu essa raridade em um sebo francês e trouxe. E outra publicação é na revista que Ângelo Agarró publicava já aqui no Brasil e que nós temos um exemplar na nossa federação. Então Kardec formulou um questionário breve para quando se dispõe de pouco tempo. Parece que Kardec estava prevendo, né? Que hoje todos nós estaríamos na situação de ter pouco tempo. É preciso que se diga, Kardec acordava às 4h30 da manhã. Alguém que acha que levanta às 6 e madruga, é ruim, né? Então ele se perguntava assim, essas eram as perguntas que Kardec se fazia. E a gente pode começar a se perguntar isso. Tenho me esquecido de elevar minha alma a Deus, de dar-lhe graças pelos benefícios que me tem concedido, pelas alegrias que tenho gozo, pelas boas inspirações que tem permitido que os bons espíritos me passem. 2. Tenho duvidado por acaso da justiça e da bondade de Deus? Tenho murmurado contra seus desígnios? Ou contra as provas da existência, da sua existência? Tenho dado ao meu tempo e às minhas faculdades uma utilização útil
inútil ou prejudicial para mim e para os demais? 4. Posso dizer ao final da jornada: fiz algo bom? Fui útil a meus semelhantes? Não causei mal a ninguém? Não faltei aos deveres de minha posição? E segue o codificador. 5. Tenho cometido alguma ação que me envergonharia declarar? 6. Tenho feito algo que considere digno de censura nos demais? 7. Tenho me satisfeito em maus pensamentos ou os tenho repelido? Tenho resistido à tentação de fazer o mal, como tenho cedido ao impulso de algum mau pensamento? Tenho conseguido sobre mim mesmo alguma vitória? Tenho dito alguma palavra, tenho cometido alguma ação que pudesse prejudicar o outro, ferir sua suscetibilidade ou causar-lhe dor? Alguém deve ter sofrido as consequências de meu caráter, de minha cólera, de meu mal, de minha irritabilidade, de meus excessos, de minha negligência ou de meu orgulho? 11. Estamos chegando lá. Esqueço de consolar os que se encontram na aflição ou de mitigar algum sofrimento, podendo ter feito? 12. E última indagação. Acaso tenho feito a alguém o que não queria que me fizesse? E tenho feito aos demais o que queria que fizessem por mim? Allan Kardec. É uma raridade este folheto. Angela Garro escreveu um capítulo para cada uma dessas questões, que é algo que nós estamos traduzindo, fazendo apontamentos com o auxílio dos nossos historiadores de plantão, porque é um espanhol bem arcaico para publicar. Mas, por que nós trouxemos toda esta elaboração de Kardec em cima dessa questão? Porque aí está a chave da nossa introspecção, da nossa viagem interior, para resolvermos a questão das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas ansiedades. Nós somos um micro-universo, envolvidos nesse macro-universo de tantas dores, de tantas lutas, e por vezes esquecemos que o causador da sua desdita, o construtor da sua felicidade é o próprio homem, somos nós. Por isto que lá nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, nós temos uma que foi analisada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Aí nós vamos pensar, mas o que significa a bem-aventurança na aflição? Na verdade, bem-aventurados deviam ser os felizes, não os aflitos. A nossa interpretação superficial pode nos levar a esta conclusão, de entendermos que nesta bem-aventurança existe
uma ideia masoquista de gostar de sofrer, de achar que para sermos felizes nós temos que sofrer? Não, necessariamente não. Mas esta bem-aventurança no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai iniciar com uma frase do Novo Testamento, onde Jesus faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E ele fala do fardo leve e do jugo suave. E aí tem um caminho de reflexão muito interessante. De todas as aflições humanas, quando nós estamos aflitos e sobrecarregados, quantos de nós estamos dispostos a trocar esse fardo pelo fardo leve que Jesus nos oferece? Porque às vezes nós estamos aflitos, sobrecarregados, mas nós não queremos abrir mão das nossas aflições. Por isso, na questão 919, com todos esses itens que nós lemos aqui, com essas reflexões, ela vai nos auxiliando a identificarmos os fardos que nos infelicitam. O mal que nós fazemos ao outro, as perseguições que nós empreendemos ao outro, aquilo que nós temos como hábito e que nos faz mal. As questões que nós automatizamos na vida e que nos prendem muitas vezes às dores. E quantos de nós estamos dispostos a ir verdadeiramente até o Cristo e nos submetermos à disciplina suave do Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. Ele é a regra áurea dos comportamentos. Ele é o roteiro para a felicidade. Mas não raro, nós não queremos abrir mão da avareza, nós não queremos nos submeter a termos o regramento das nossas vidas, nós não queremos abrir mão do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, da inveja, da vaidade, de tantas questões que nos afligem, que nos tornam infelizes. Então, é bem-aventurado sim o aflito que vai em busca do Mestre para dele receber o medicamento para as suas aflições e para as suas dores. E aceita fazer essa transformação, porque vai mergulhando dentro de si mesmo, fazendo esse exercício de autoconhecimento, respondendo os questionamentos e procurando, pouco a pouco, vencer-se a si mesmo. Como a questão que nós lemos dizia: tenho conseguido vitória sobre mim mesmo? E quando nós vamos ao Mestre, nós vamos também perceber que ao aceitarmos esse fardo leve, esse jugo suave, que é diferente dos fardos pesadíssimos que o mundo nos traz e que nós construímos, nós mudamos o ponto de vista. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Está escrito esse ensinamento: meu reino não é deste mundo. Conquanto nós tenhamos que viver no mundo, o reino interior, ele não é um reino conectado com o mundo do ter. Ele é um reino conectado com as esferas do ser. Somos felizes, menos aflitos, menos ansiosos, se trabalharmos para sermos melhores e não para termos mais. Quando o ponto de vista muda, todas as nossas lutas e aflições, elas assumem uma característica diferente. Nós temos visto, nos últimos dias, o fenômeno da imigração dos povos de alguns países do Oriente e da África para a Europa. Aí nós ficamos impressionados. Isso nos causa uma dor profunda de ver as criaturas desalojadas das suas pátrias, das suas casas, dos seus lares, famílias que anoitecem e amanhecem flutuando nas águas. Se nós olharmos do ponto de vista materialista, isso é uma tragédia sem nome. Agora, quando nós conhecemos o ponto de vista espiritual, nós vamos compreendendo onde estão as causas desta tragédia. Ela continua sendo uma tragédia, mas ela tem uma gênese, ela tem uma origem que só o ponto de vista espiritual é capaz de nos fazer compreender. Olhemos a poderosa Europa de hoje, as riquezas europeias, os palácios da Europa, as catedrais luxuosas da velha Europa. De onde veio essa riqueza? Do colonialismo, das terras do Oriente, das minas da África. Por muitos séculos, a pirataria marítima e terrestre saqueou esses povos e construiu a fortuna da Europa. Diz, e nós estudamos isso, e é provado cientificamente pela ciência espírita, nós renascemos em várias posições. Se ofendemos lá, vamos reencarnar lá, para compreendermos a posição do ofendido e nos reeducarmos. Não é castigo, é processo pedagógico. Eu não passei, vou repetir o ano. Onde estão reencarnados hoje os senhores feudais, os clérigos, os reis, os imperadores que saquearam a África e o Oriente? Eles estão reencarnados na África e no Oriente. A guerra, instalando-se lá, faz com que eles voltem os olhos para onde? Para a antiga casa. E jogam-se de qualquer maneira, porque eles querem voltar para a casa onde eles construíram as suas fortunas. E aqueles que lá estão vão ter que dividir. E nesta divisão, neste compartilhamento, a lei de causa e efeito terá que finalmente reconciliar vítimas e verdugos.
tragédia anunciada aí. Há uma grande tragédia anunciada para o velho mundo. Como se alojam 800 mil refugiados sem teto, sem emprego, trazendo idades do Oriente, da África. Então, o grande celeiro das claridades espirituais que é o Brasil. Nós precisamos orar muito. Precisamos colocar as nossas mentes a emitirmos vibrações amorosas, ricas de espiritualidade, para atingir esses espíritos que estão em um processo de redenção, por obra da misericórdia divina. Porque muitos deles solicitaram, antes de reencarnar, o ensejo de se redimirem dos seus crimes, dos seus equívocos, dos seus males. Então, o ponto de vista da espiritualidade nos dá não a indiferença, porque nós sofremos com as coisas que vemos, sentimos, mas nos dá uma compreensão e, acima de tudo, a esperança e a certeza de que tudo o que acontece, o que nos acontece, está sob a égide de um ser soberano, superior, cuja lei, ainda que de justiça, é de amor e de bondade. E quando nós falamos no autoconhecimento, na causa das nossas aflições, nós vamos lembrar que Kardec também perguntou aos espíritos no que significa a felicidade no mundo de provas e expiações. Porque nós temos uma máxima do Eclesiastes que a gente repete: a felicidade não é deste mundo. Então isso às vezes também nos leva apressadamente a entender que neste mundo que nós vivemos agora, nós não podemos ser felizes. Não é isso. A felicidade não é deste mundo, assim como Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, nós não vamos ser felizes se colocarmos as nossas projeções e as nossas expectativas na dependência do mundo material. Pode ter o carro último tipo, a roupa mais bela, a casa mais confortável. Talvez nós tenhamos necessidades atendidas. Talvez nós tenhamos conforto, comodidade, satisfação. Mas não é só por isso que nós seremos felizes. E eles respondem: do ponto de vista material, a felicidade está na posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, na consciência tranquila e na fé do futuro. São duas asas que nós precisamos construir para que as nossas aflições diminuam. A posse do necessário. O que é o necessário? O necessário está exatamente naquele ponto em que nós sentimos que nós não estamos abusando, que nós não estamos nos angustiando, que nós não estamos com sobras que às vezes nos trazem mais aflição, mais angústia do que prazer. Então, às vezes, a necessidade, o necessário de um, não é o mesmo necessário de outro. Mas só existe uma forma para eu saber o que é necessário para mim.
é isso aqui. É o exercício de autoconhecimento. É voltar-me para dentro. Porque nós vamos encontrar a posse do necessário não é por comparação. Porque muitas vezes eu olho para o outro, vejo o que ele tem e fico pensando, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. É claro que muitos de nós não temos o necessário. E isso também é uma causa de aflição para aquele que tem em excesso. Porque o prazer, até a psicologia diz isso hoje, o prazer está na capacidade de compartilhar, de ser solidário. Não existe prazer individual sozinho. Prazer é troca. Então é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar uma frase que diz assim: rico, dá do que te sobra, mas dá também do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. O que mostra a dificuldade que nós temos de nos desprendermos da materialidade. Não significa dizer que nós tenhamos que nos reduzir à mendicância, não é isso. Que nós não possamos construir o nosso patrimônio, que nós profissionalmente não queiramos nos realizar. Isto faz parte do impulsionamento ao progresso. E o Evangelho nos propõe que nós sejamos capazes de opor uma certa contenção à exorbitância, ao abuso, a nos aferrarmos apenas a isso. Quantas vezes nós não temos tempo para conversar com os amigos? Quantas vezes nós não temos tempo para afagar as pessoas que amamos, para ouvir os que sofrem, para enxergar os invisíveis, e são muitos? Quantas vezes nós não temos tempo de consolar os que choram? Quantas vezes nós não nos ocupamos em endereçar uma palavra amiga para as pessoas que convivem conosco? Às vezes, eles se tornam invisíveis. Então, quando isso está acontecendo, é porque muitas vezes nós já exorbitamos do necessário. E do ponto de vista espiritual, há consciência tranquila. A consciência é o nosso guardião interior. Nós podemos enganar o mundo, mas a consciência não nos deixa enganar a nós mesmos. Nós sabemos quando estamos laborando em equívoco, quando estamos deixando de fazer aquilo que é dever do ser humano, dever profissional. A consciência nos aponta a negligência. Nós podemos ter todas as máscaras que o mundo nos permite, porque nós somos livres. Mas a consciência, ela é essa luzinha vermelha que acende quando nós ultrapassamos qualquer limite que a lei divina nos impõe. Podemos nos justificar perante os outros, perante nós mesmos, e às vezes até queremos nos justificar perante Deus, que é a lei divina. Mas a consciência, ela tem sido a consciência aviltada, a consciência conspurcada pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos,
tem sido a responsável por muitas das nossas aflições, pela loucura, pela fuga para o suicídio, para a dependência química. E nós só aplacamos a nossa consciência quando nós entendemos o chamado do Cristo e vamos até Ele para trocar os nossos fardos pelo fardo leve que Ele oferta. E o mais importante, meus queridos amigos, nos dias que correm, é a fé no futuro. A fé é a certeza. Quantas vezes nós repetimos que o mundo vai de mal a pior e que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo. Todos nós aqui já passamos, alguns, a maioria já passamos dos 25 anos, né? Dos 30. Quanto tempo a gente ouve isso? O mundo, assim como vai acabar. O mundo acaba sim, mas acaba o mundo moral. Nós estamos em um momento de fim de mundo moral, graças a Deus. A gente vê a efervescência dos tumores sociais. Essa catarse moral, ética, deixando à mostra as chagas que nós impingimos à nossa sociedade. Isso vai acabar. Porque nós estamos no amanhecer de uma nova era. Passe o tempo que passar. Custe as horas que custar, nós sairemos melhores desta. Ou então, nós também engrossaremos um grande exílio, uma grande migração. Porque não são apenas os povos do Oriente e da África que estão a imigrar para o velho continente. Os espíritos expurgados da terra também imigrarão para o planeta que acolha aqueles que ainda se rebelarem e resistirem a tomarem o fardo leve e o jugo suave. Então é a hora de aceitarmos esses desafios. É a hora de compreendermos o ponto de vista das nossas lutas e das nossas dores. E compreendermos qual a resposta que nós precisamos dar a elas. E assim, nós estaremos construindo, sem sombra de dúvida, essa tal felicidade com que todos nós sonhamos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e nos proteja.